Sejam x e y duas variáveis aleatórias discretas com função de probabilidade conjunta dada por, diz ali, x e y duas variáveis aleatórias discretas com probabilidade conjunta dada por. E depois apresentam-nos aquela tabela. Nós já vamos espreitar aí um exercício de teste e vocês vão ver que múltiplas vezes no teste também aparece uma tabela deste género. A primeira coisa que nós vamos esclarecer é exatamente o que quer dizer a função de probabilidade conjunta e o que aquela tabela representa, está bem? Então, antes, a função de probabilidade conjunta, em todas as partes de probabilidades e estatística é muito importante a definição, a designação das coisas, mas nesta parte, como há muitas definições simultaneamente, é preciso compreender a designação. Esta coisa conjunta significa em conjunto. E então, a função de probabilidade conjunta de x, y é a função que dá a probabilidade da variável x tomar um valor i ao mesmo tempo que a variável y toma o valor j. Então, é uma função que a cada ponto em R2 dá aquela probabilidade. A variável x, y é uma variável que toma valores em R2, é um par aleatório. Portanto, esta probabilidade é a mesma coisa que nós escrevemos assim, é a probabilidade do par aleatório xy tomar o valor ij. A probabilidade conjunta é a probabilidade em conjunto das duas. Ok. O que é que significa esta tabela? Esta tabela dá a informação sobre a probabilidade conjunta, não em certa parte é omissa, mas o que é que ela quer dizer? Vamos olhar para aqui. Quer dizer o seguinte, se eu estiver a pensar nos eixos x e y, no sítio do costume, o eixo x e o eixo y a variarem como normalmente nós pensamos em R2, esta tabela está a dizer assim, considera o eixo x igual a 1, imaginemos que o eixo x igual a 1 é aqui. No eixo x igual a 1, considera o ponto y igual a 1, portanto, x igual a 1, y igual a 1 é aqui. Considera o ponto x igual a 1, y igual a 3, é aqui. Nos pontos x igual a 1, x igual a 1, y igual a 1, ou seja, neste ponto, a probabilidade do par é 2/18. No ponto 1, 3, que é este aqui, a probabilidade do par é 2/18. A tabela está a dizer isto, a probabilidade no ponto x igual a 1, y igual a 1 é 2/18. A probabilidade no x igual a 1, y igual a 3 é 2/18 também. E depois diz-nos para nós considerarmos o eixo x igual a 2. No eixo x igual a 2 nós temos ali dois pontos de probabilidade positiva. O x igual a 2, y igual a 2, e o x igual a 2, y igual a 3. E finalmente diz, considera o eixo x igual a 3. Aí tens o y igual a 1, que é interessante, o y igual a 2 também é interessante, e o y igual a 3 igualmente. A tabela é omissa no sentido em que está a dizer assim, se eu considerar um ponto ij diferente em R2, quer dizer, em todo o espaço R2, diferente destes 7 pontos que nós indicamos aqui, a probabilidade do par num ponto qualquer diferente daqueles é 0. Portanto, a tabela está-nos a dar exatamente os pontos onde o par XY tem probabilidade positiva. Se o ponto não estiver nomeado ali, a probabilidade é 0. Portanto, o par aleatório XY só tem 7 pontos de probabilidade positiva. É uma variável aleatória discreta em R2. A linha A1i fala na probabilidade marginal do x. Então, temos assim,
a função de probabilidade marginal de x. Marginal, à margem do y. Portanto, estamos a falar, é a função de probabilidade só do x. E então faz assim, calcula a probabilidade do x tomar um certo valor para qualquer valor real. Estão a ver? Só o x. Agora, isto é muito intuitivo, eu acho que é intuitivo. Imaginem que vocês têm, aqui neste desenho que nós fizemos acima, eu dizia-vos assim, calculem a probabilidade no eixo x igual a 2. Fixe o eixo x igual a 2 e calcula a probabilidade. O que é que vocês faziam se fosse um jogo? Seria somar todas as probabilidades nesse eixo. Exatamente, Daniel. E é isso que a matemática faz. Então, a matemática faz assim, se eu somar no eixo do x, tenho a probabilidade marginal do x. Vamos escrever aqui para toda a gente ter uma mnemónica. A probabilidade no ponto x igual a i é a soma dos valores da probabilidade conjunta que estão na tabela em J. Ou seja, o I está fixo, eu estou a somar em J. O que é que isso quer dizer quando nós estamos a trabalhar com uma tabela deste género? E, por exemplo, em avaliação, é uma coisa muito simples. Nós pegamos na tabela que nos dão, que é parecida com esta, e vamos acrescentar aqui, neste caso vamos acrescentar aqui uma linha, onde vamos definir a probabilidade do x. E vamos dizer assim, quando o x for igual a 1, eu tenho 4/18. Quando o x for igual a 2, eu tenho 9/18. E quando o x for igual a 3, eu tenho 5/18. E já está. Atenção que nós estamos outra vez a abreviar a escrita, porque estamos a dizer assim, a probabilidade no ponto 1 são 4/18, no ponto 2 são 9/18, no ponto 3 tenho ali 5/18, em todos os outros pontos tenho 0. Mas quando escrevemos a tabela, toda a gente compreende o que é isso que estamos a dizer. Então, aqui temos a função de probabilidade marginal de x sozinha. X sozinha. Na zona central da tabela, tínhamos a probabilidade conjunta. Função de probabilidade conjunta, em conjunto de x e y. E agora, naturalmente, é o que fazemos em teste, nós vamos acrescentar aqui, neste caso, uma coluna. E nessa coluna vamos definir a probabilidade marginal do y, somando agora em y. Para y igual a 1, 3/18. Para y igual a 2, 8/18. E para y igual a 3, 7/18.